Fala galera, bem-vindo a mais um episódio de Os Pecadores. Eu me chamo Caio. Eu me chamo Fernandes. Inclusive, cara, se você tá aí assistindo o podcast, cara, já Vacilão. pega esse link e compartilha com um amigo seu, porque com certeza o podcast de hoje vai ser explosivo. Vai ser maneiro pra Vai ser caraca. maneiro Galera, pra hoje a caramba. gente tá com um cara aí extremamente especial. Porra, é o Paulo. Paulo hoje é dono da Mutare, casado com... Como é? Gabriela Schwint. Gabriela Schmidt. Esquece. Schwint. Senão ela briga comigo. Poxa. Schwint. Schwint? Caraca, que nome diferente, cara. Diferenciado. Pô, ele é pai, né? Pô, pai recente, né, cara? 19 dias, como ele falou. E com certeza é um cara aí que vai estar compartilhando a jornada dele, pô, o que Deus tem feito, tem gerado na vida dele. Então, pô, prazer te receber aí, Paulo. Pô, de verdade mesmo. Prazer meu, Fernandes, Caio. Prazer, irmão. Prazer imenso estar aqui, é uma honra, tá? E é isso, cara. É Bora isso. nessa. Bora Antes nessa. da gente começar, galera, porra, tá maluco, não tem nem como não falar da JK, né, galera? JK, que sempre tá Esquece, fortalecendo aí esquece. com um lanchinho bem gostoso. Mas será que é bom mesmo, mano? É bom, cara. É já bom, comi, mano. porra, isso... Não, ele não come não, ele ataca. Eu Ele ataco. ataca. Não é só Pô, chegar galera, é aqui, complicado, cara. ele ataca. É mano. complicado. Ele Pô, a ataca, última vez que eles complicado. mandaram aquelas batatinhas não com cheddar e resiste, bacon. velho. Caraca, Ele eu não comi pra resiste. caramba. Eu tava com muita fome, galera. E, cara, eu vou falar pra vocês o que eu sempre falo. Mais do que vocês estarem aqui, né, alimentando o espírito e a mente de vocês, nada melhor do que vocês no momento de comunhão, um pouco com a família, vocês também pedir alguma coisa pra comer, pra não somente saciar a mente e o espírito, mas como também a barriga, né, cara? É cuidar do corpo também. Então, pô, é isso aí. Glória. E tem cupom, mano? E tem cupom, cara. Ah, Os Pecadores 10, brincadeira, galera. sério, velho? Tá maluco. Tá de Porra, brincadeira. não perde tempo, Esquece, galera. Já vou acessar assim que eu sair daqui, mano. E a gente também Tá tem a maluco. Lorde, né, cara? Ao Lorde. E quem é o Lorde? O Lorde é uma marca de roupa cristã que, cara, vem com um propósito sensacional, com de variedades, né? E eles também têm um kit, né? Então, se você quiser adquirir Brabo. uma quantidade de estampa, cara, acessa lá porque é qualidade. E também tem o cupom, né? Porque, pô, a gente não deu mole, né? Quem tá dando mole é você. Quem tá dando mole é... A gente não dá mole. Porque a nossa a gente Jesus já 10. tem, cara. A gente já tem a nossa. Pô. Pô, Jesus 10, você entra lá no site, digitou lá, cara, garante a sua. E é isso. E é isso. Então bora, cara. Então bora. E aí, cara, a gente tá aqui com ele, Paulo Mutari. Cara, quem é Paulo Mutari? Cara, assim, eu sou uma pessoa simples, com ideais, primeiramente cristão, e junto com a Gabi, né, no caso, não consigo anular ela de nada do que eu faço. A gente tá tentando mostrar isso para outras pessoas, para ver se outras pessoas compram essa ideia, se aproximam mais de Deus, juntando com a atividade física, a qualidade de vida, né? Para aumentar um pouquinho a satisfação pessoal, sabe? O desempenho das pessoas, né? Cara, muito legal. Pô, Assim, muito legal. você desde sempre se interessou por essa parte, né? Esse ramo que seria atividade física, saúde e tal. Sim, desde sempre. Foi minha vontade máxima, assim. Teve um processo dentro disso. Eu não me formei na escola, não direto. Eu entrei numa faculdade, porque não tinha capacidade financeira, no caso. Então, assim, adiou um pouquinho, mas foi bom também para minha trajetória, para eu ter mais maturidade, para quando eu entrasse na faculdade, entrar um pouquinho mais maduro, que é importante. Às vezes a galera entra de cara na faculdade. A faculdade também é é um banquete de coisas não muito Exatamente, legal, é um né? lugar bem delicado, tem que ter Infelizmente. discernimento. Muitas cara. ofertas, Tem né? muitas ofertas, mas sempre foi meu interesse, assim, lidar com muitas pessoas. Eu gosto muito disso, né? Eu gosto desse contato, de estar com pessoas, de estar entendendo a situação das pessoas e, assim, a gente trabalhando com atividade física, a gente acaba vivenciando isso o tempo todo, né? Com pessoas. Bem, mal se conectando, né? Com gente nova. Exatamente. Pô, isso é legal, cara. Por exemplo, você chegou a comentar que você é um pouco tímido, né? Sou, bastante. Pô, mas, cara, Bastante. como Não isso parece, não, é. como isso se relaciona com o fato de você, pô, gostar de estar com gente, de estar Cara, falando... assim, eu gosto muito de ouvir, então, assim, isso já me Aham. aproxima de pessoas, porque... Pô, Cara, grande parte pô, da comunicação grande. não é falar. Exato. É isso que a galera, tipo Cara, assim, pô, eu acredito, você vai compartilhar, né, que tipo assim, você já aprendeu muito e já pôde, tipo, ser mais assertivo pelo fato de ouvir. Adoro aprender e, assim, isso foi uma característica que foi me aproximando de pessoas, né? Porque, exemplo, né? A gente lá, personal, né? Dando personal, você tá ali com uma pessoa e a pessoa tá querendo falar, né? Da vida dela, de alguns aspectos, às vezes, do dia dela. E, cara, isso foi me aproximando de mais pessoas, né? Porque, pô, é um cara maneiro, eu- pô, um cara... O bom ouvinte, né, cara? E Pô, gosto legal, realmente, não é uma coisa assim, faço porque quero algo em troca. É porque eu gosto de entender, gosto de talvez
ter precisão em poder falar alguma coisa pra pessoa, né? Então, para você também ter precisão em falar, dar um conselho, você precisa primeiro entender, ouvir, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Ser Tiago, tardio isso, em exatamente. falar, Verdade. E prontos para ouvir, né? prontos para ouvir. Então, cara, é legal. Aí o versículo aplicado na prática. Né? Aplicado na prática, com certeza você deve colher muitos frutos disso, cara. Muito Tipo, maneiro. Verdade, muito tempo todo. Inclusive aqui, eu tenho certeza que aqui, assim, vocês me convidaram, mas eu tenho muito mais a aprender do que Pô, falar isso, de cara, mim isso, aqui. cara. né? É Então, sempre um aprendizado. Cara, a gente sai daqui, tipo Sempre, assim, sempre. caraca, pô, aquilo que o cara falou, ou aquilo que ela falou, pô, é sempre um Pô, aprendizado. inclusive, esse é o propósito do podcast, né? Como a gente falou, é sempre muito legal a gente se colocar nessa posição de humildade, posição de que, pô, a gente também tá caminhando, a gente tá na mesma jornada, e pô, numa mesma jornada, todo mundo tá vendo pela primeira vez, cara, essa é a verdade, né? Uhum. E no fim das contas, o que a gente tá buscando é uma orientação, um conhecimento. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, né? Então, teu conhecimento me ilumina e me mostra qual é a direção, qual é o caminho certo. Então, a partir do momento que a gente busca se firmar nisso, a gente busca aprender, de fato, absorver o que a palavra, o evangelho, ele traz pra gente e compartilha e transborda isso com outros irmãos, cara, tudo muda. Porque é aquela questão, você não caminha sozinho, você caminha em conjunto, né? E aí, a partir do momento que a gente Exatamente. caminha em conjunto, a gente vai transbordando, a gente vai compartilhando, cara, isso muda tudo. E, poxa, assim, e pessoas, né? Como pessoas, como se conectar com pessoas, você que é um empreendedor hoje, tem o seu negócio, cara, muda, né? O game, assim, o jogo, é muito importante, né? Porque, assim, cada pessoa talvez você possa identificar como um mundo, né? Assim, você tem uma forma de ver o mundo, então talvez dentro da sua cabeça é um mundo, você outra, eu outra. E, assim, a gente que talvez tenha mais discernimento porque a gente tem um guia que é Deus, que é a Bíblia, a gente consegue talvez juntar, assim, pô, o teu mundo tá um pouco fora do conceito que vai ser bom até pra você, né? Uhum. Então, assim, às vezes eu prefiro ouvir e aí falo, ó, pô, na Bíblia, cara, aprendi isso e aquilo, ou eu trouxe pra mim essa experiência e fiz dessa maneira e acaba que vai ficando uma coisa legal, vai ficando uma troca, às vezes a pessoa vai pondo experiência. Assim, e é isso diariamente, né? Você lidando com pessoas e pessoas diferentes. Agora sim, tô tendo a oportunidade lá com a empresa de mais pessoas. Antes talvez era um pouco mais particular, né? Por atendimento particular. Agora a gente vai tentando lidar com um contexto geral, tentando ajudar mais e mais. A gente Cara, vai pra legal. isso. Muito Cara, legal. legal. E, tipo, uma curiosidade, assim. Você, como eu disse, né? Você se aprofundou, você buscou esse ramo da saúde, né? Do esporte, do treinamento. Cara, o que te levou a esse lugar, esse ramo, digamos assim? Qual foi sua virada de chave, tipo, no meio disso Então, tudo? assim, dentro da atividade física falando, eu sempre gostei de fazer. Independente se era esporte ou às vezes subir montanha. Sempre gostei muito de fazer. E assim, fui vendo num determinado tempo que isso é muito bom. Cara, praticar atividade física é muito bom, praticar esporte é muito bom. E assim, quando depois também de um certo tempo que eu já tinha vontade de lidar com mais pessoas, também empreender nesse contexto para poder viver disso, né? Porque às vezes a gente pensa, eu gosto de fazer uma coisa, mas não dá para eu viver disso. E assim, eu fui vendo um caminho que dava para viver disso. Então, assim, talvez empreender foi uma das coisas que eu pensei de cara. Mas um outro aspecto, depois que eu comecei realmente a me aproximar de Deus, a me aproximar da minha namorada, na época namorada, que agora é esposa, a Gabi, foi entender que, assim, é o que a gente tava falando sobre dom. Se eu tenho um dom, não é para eu me edificar, é pra gente edificar outras pessoas. Então, assim, a gente começou a viver que isso era tão bom e vamos apresentar para outras pessoas, né? Vamos levar outras pessoas a fazer isso, vamos, assim, dessa forma, talvez se aproximar de algumas mais pessoas para poder mostrar também outra coisa que a gente tem dentro da gente, né? Porque às vezes você vê lá um Instagram, igual numa época, numa determinada época, eu e a Gabi, a gente movimentava muito o Instagram, postando treinos e tal. Às vezes era um primeiro passo pra gente se aproximar de algumas pessoas, até aquela pessoa ver, pô, que pessoa maneira, né? Que vida maneira que a pessoa tem. E aí a pessoa às vezes fica mais curiosa e vai ver até que a gente também é cristão, que a gente tem Deus dentro Cara, da faço até uma gente, né? observação. Entendeu? Faço até uma observação. Por exemplo, isso eu vejo que acaba sendo muito mais funcional. A partir do momento que você vai buscando viver a palavra genuinamente, chega um ponto que você não precisa fazer mais força, é natural. As coisas Natural. simplesmente fluem, porque ela já está incorporada em você. Você vive ela e, cara, é impossível você viver
e não falar dela, entendeu? Não tem como, porque ela é que guia seus caminhos, é ela que, poxa, justifica as suas ações, por exemplo, aquilo que você faz e deixa de fazer, e naturalmente você vai conquistando as pessoas ao longo do caminho. É tipo a água. A água, por exemplo, se você parar pra pensar, tem aquela máxima, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Cara, a água na natureza, ela não para. Pô, ela viu uma pedra, ela para. Não, ela segue o caminho dela. E naturalmente, ela seguindo o caminho dela, ela vai fluindo, vai alcançando outros lugares, vai passando por outras pedras, e com o tempo, naturalmente, aquela pedra que tá no curso da água, ela vai sendo quebrada, até ela... Caraca, pum, descer... Ela encontra uma, entre aspas, barreira, né? E ela contorna, né? A água, ela tem muito isso, E ela né? continua fluindo. E Você ela percebe continua que fluindo. O ela contato com a barreira permanece, mas ela não deixa de caminhar. Ela vai seguindo, entendeu? Vai passando a mensagem, vai fluindo. E, poxa, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Inclusive, foi uma das coisas que você, trazendo um pouco também essa questão do compartilhar o que é bom, né? Poxa, cara, isso é tão bom, cara. Isso é tão maravilhoso, isso me gera tanta vida. Poxa, outras pessoas também precisam acessar isso, precisam ter esse conhecimento. Foi algo que eu experimentei muito no que diz respeito à própria sabedoria e conhecimento. Foi até algo que eu compartilhei lá no perfil. Cara, eu comecei, minha jornada foi lá com os 14 anos, lá fui me descobrindo, fui me aprofundando nesses conteúdos de inteligência emocional, fui descobrindo meus bloqueios, minhas limitações. E, pô, na medida em que eu me deparava com esses bloqueios, com essas limitações e rompia com elas, e, poxa, rompendo, eu me conhecia cada vez mais e crescia como pessoa, eu falo, cara, isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é maravilhoso. E, pô, o quão bom seria também poder ajudar outras pessoas compartilhando isso daqui. Isso aqui que me gerou vida. Então, olha que legal, né? É muito legal. E ele falou algo que eu achei sensacional, que é algo que a gente conversa muito, né? Que é aquela ideia de, cara, eu entendi o meu propósito, cara, isso daqui eu quero pra minha vida. Mas, pô, eu também quero unir isso a, tipo, ter um retorno com isso, pra que eu possa fazer mais disso e com maior qualidade, né? Que é viver de propósito na ambiguidade do sentido, né? Então, assim, cara, isso é sensacional. E um outro ponto, né, que até mesmo quando você descobre que você tem um propósito, você começa a caminhar em direção a isso, você tem desafios, né? E, assim, qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou, você vem enfrentando em relação a essa jornada que você vem cursando? Rapaz, assim, como é que eu posso dizer? Dificuldade talvez seja lidar com pessoas, né? Porque É um desafio, cara, né? é um desafio diário, É né? muito maneiro, é bom, mas é um desafio. Assim, eu gosto, igual você vai trabalhar com vendas, quem gosta, mas sabe que é um desafio, né? Igual você tava pondo aí, pontuando. Igual agora a gente lida com mais pessoas, então assim, são mais pessoas que pensam, que cobram, e assim, a gente vende um serviço, então a gente tem que ter um pouquinho mais de excelência para atender mais pessoas. E uma outra grande coisa que eu acho assim que tem que estar dentro pelo menos do coração de quem é cristão, né? A gente é influência, né? Então, assim, quanto maior você é influência, talvez mais cuidado você tem que ter. Nossa, né? De fato. Porque até Provérbios fala, né? Ou Eclesiastes, não lembro, mas o teu erro pode custar muito mais do que todos os seus acertos, né? Eclesiastes 10, deixa eu até abrir aqui. Eclesiastes 10:1, se eu não me engano. Então, assim, é uma coisa que você vai caminhando, talvez já vai aumentando um pouco tua influência, teu grau de influência, né? Vai aumentando o teu leque de influência e assim, às vezes a pessoa tá ali, tem gente de prontidão doido pra ver você fazer algo que não vale a pena pra apontar, né? E a gente vê isso, assim, muito dentro de igreja, e por isso que, cara, eu não gosto mesmo de julgar quando a gente vê alguns erros, assim, porque a gente não pode, por conta de uma pessoa ter errado, anular tudo que ela acertou, né? Talvez seja uma das grandes dificuldades de quem tá, assim, influenciando outras pessoas. Antes de você trazer um ponto, galera, você que tá assistindo aqui, já pega esse link, compartilha, porque, cara, o papo tá bom e só vai evoluir. Só vai evoluir, manda bala, Caio. Presta atenção aí, não vacila não. Não vacila não, pô. Deixa o seu like também, cara. Importante, né? Esquece. Cara, e assim, trazendo até algumas passagens, né? Uma dessas passagens que você trouxe foi Eclesiastes. Ela diz exatamente isso, que é: assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Então, assim, você demora anos... Muito bom, cara. É muito bom, né? Isso é muito anos pra construir, segundos pra destruir, muitas vezes. Então, assim, é muito importante ter esses erros. E aquela parada também entra autorresponsabilidade, né? Porque se entrou, tava aberto. Quem deixou aberto? Essa é a questão. Fica a pergunta aí, galera. E você também trouxe um outro ponto interessante, foi com relação ao julgar. A gente também já chegou a conversar sobre isso. E é aquela questão, existe uma diferença clara entre você julgar e desprezar. Né? O desprezar vem justamente com esse propósito de condenação, apontamento. Basicamente você zoar, né? Pô,
como poderia dizer, desprezar realmente o outro pelos erros que ele tá cometendo. E outra coisa é você julgar para fins de reflexão e entendimento. É você olhar e você falar, não, pera. Até mesmo, inclusive, para você repreender, você tem que julgar. Exato, porque se eu repreendo, se eu corrijo... Você analisou, fez uma analisei distinção entre o bom, o bom e o errado. mal, certo e o errado, e falou, olha, Exatamente. assim... Só que não é pra, tipo assim, pô, exclusão. Tipo, tanto não é que a Bíblia, ela não fala sobre, tipo assim, a Não, pessoa julgar. errou, você excluir ela. Não, ela fala que, tipo assim, você Existe um tá processo. fora... Você tá fora do que é o correto. Uhum. Você tá fora do que é o correto. E aí a Bíblia fala, pô, se o seu irmão fez algo contra você, vai até ele. Então, ou seja, tenta a reconciliação, tenta trazer ele de volta do caminho, né? Porque no final das contas, até o nome do podcast, né, que é, por exemplo, Os Pecadores. O nome Os Pecadores, ele não vem com a finalidade de passar pano pro pecado. Ou tipo assim, caraca, não, já que eu sou pecador, então vou pecar aqui mesmo, vou fazer... Não, é pelo contrário, você tomar consciência, porque você só muda depois que você E você colocar numa posição de E eu humildade. acredito que isso acontece também com você lá na academia. Pô, muita gente chega lá com a visão errada, tipo, com isso, aquilo. Pô, mas eu aprendi isso. Aí você primeiro tem que desconstruir o errado pra você trazer o que é certo. Ou seja, um processo de conscientização. Então, assim, o nome, Os Pecadores, ele vem com essa ideia. Galera, a gente aqui, a gente erra também. A gente é ser humano, a gente precisa da mesma graça que você. Mas... No entanto, a gente, tipo assim, pô, não é porque você cometeu um erro lá que eu vou utilizar isso pra justificar um erro meu também, entendeu? Eu vou utilizar aqui, pô, aquilo eu não vou fazer. Mas, pô, vou tentar ajudar meu irmão, entendeu? Vou abraçar. E aí você tem aquelas passagens, né? Você tem, por exemplo, Provérbios 29, né? Capítulo 20, versículo 9, fala, pô, não um homem bom sequer que faça o bem se jamais pecar. Então, esse é o principal pressuposto, né? Aqui, tipo, não, ótimo, amém, que, pô, a gente tem a possibilidade de estar aqui, tal, mas, cara, no fim das contas, todos nós somos pecadores, e a consciência, né, de que somos pecadores nos coloca automaticamente numa posição de humildade, de pessoas que, cara, foram agraciadas por Deus e hoje, né, simplesmente compartilham dessa graça, desse bem, né, com outras pessoas. O evangelho, né, é basicamente um mendigo que encontrou pão e tá compartilhando esse pão com outras pessoas, né? Eu amo essa frase. Então, pô, esse é pesado. E aí você tem lá, né, essa questão de... meio que você não utilizar o pecado, né, como pretexto pra continuar pecando. Aí tem, ó, Provérbios 26, versículo 11. Fala, como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é um insensato que repete sua tolice. Então, você cara, pancada. Pior que é normal, né? Pior que é muito normal, assim, a pessoa errar sobre a mesma coisa. É falta de entendimento, né? Eu gosto muito de Davi por causa disso. Porque, tipo assim, pô, Davi é um cara que... Cara, ele errou muito, cara. Só que, tipo assim, ele foi segundo o coração de Deus. E aí, quando você para pra analisar, você fala assim... Você pega a Bíblia e fala... Caramba, como é que eu entendo isso, mano? Como assim, Deus? Ele é seu segundo coração, sendo que esse cara errou, cara. Aí você entende que, tipo assim, pô, Davi, ele se arrependia de coração, verdadeiramente. Tipo assim, ele levava exatamente na essência de arrependimento, que é, tipo, mudar de direção. Tipo assim, cara, eu cometi esse pecado dele. Rasgava as vestes, que na época tinha muito isso, né, como simbolismo. Ele rasgava as vestes, urrava, mas, tipo assim, ele não cometia aquele mesmo pecado de novo. Então, assim, pra Deus isso importa muito, né, ao ponto dele ser chamado de segundo coração, né. Então, assim, às vezes a gente tem um remorso, né, a gente chora, lágrima de crocodilo, né, já ouviu? Que é, tipo, o crocodilo, enquanto ele tá comendo a presa, ele, tipo, sai lágrimas. Então, assim, é algo que, tipo assim, vou continuar fazendo, entendeu? Tá saindo lágrima, mas não é chorando de arrependimento, entendeu? E, cara, uma curiosidade, né? Você empreende, hoje você trabalha, você tem, pô, uma família. E, cara, você foi pai recentemente, né? E você... O fato de você ter sido pai recentemente já impactou sua vida de tal maneira em que você... Viu, pô, pera, eu agora tenho que conciliar, tipo, o que eu tô fazendo, né? O meu trabalho com a minha filha aqui agora, tipo... Como tá sendo essa relação pra você, né? Unir essas duas coisas aí. Tem 19 dias, né? Tava até trocando ideia aqui, que vocês também têm vontade. E, cara, é perfeito esse lance de você construir família e, né, aumentar a sua família tendo filhos, né? São 19 dias que eu ainda estou anestesiado. Tá digerindo, sabe? Né? Cara, Gabi estava grávida, todo mundo falava, eu não acreditava. Pô, você só vai entender quando nascer. E só entendi depois que nasceu. E o que eu penso, né? Que o propósito ainda continua o mesmo. Eu acho que isso aumentou um pouco o nível talvez da influência que a gente pode ter para outras pessoas, porque assim, a gente tem, graças a Deus, uma família padrão do que a gente entende que tem que ser, né? A gente se relacionou, né? Tivemos o nosso namoro. Foi um namoro santo, a gente separou o nosso namoro, a gente dedicou a Deus, a gente dedicou as nossas horas, assim, pra estar influenciando outras pessoas, a gente sabia que
Nosso namoro não era só pra gente ter uma relação entre a gente sabia que era também ia ser usado pra influenciar outras pessoas, nossos casamentos da mesma Sensacional forma. E assim, a gente foi planejando algumas coisas, essa nossa filha não de fato foi planejada, mas a gente sabia que também uma hora ia acontecer, e isso é uma coisa que a gente quer pôr como influência para que outras pessoas entendam que é um caminho bom, sabe? Que um caminho que Deus quer pra gente. Eu acho que assim, aumentou só um pouco o nível do que a gente vai ter, talvez, de cobrança, mas, cara, tô tão feliz que eu não sei nem falar ainda exatamente Cara, eu acho muito legal algumas coisas. essa ideia da paternidade, né? Ser pai. Porque bem ou mal, cara, é só uma maneira de enxergar, né? Porque acaba que isso se prova. É uma maneira de você aumentar o seu nível de influência. Nesse sentido, é o que você falou. É mais uma forma de você glorificar, é mais uma forma de você ser luz e você ser sal. Exemplo, cara, é o que a gente sempre fala. Evangelho, essa pluralidade, bem ou mal, o fato de a gente ter diferentes propósitos, né? O fato de a gente ter diferentes chamados, se ver fazendo diferentes coisas, né? Sentir pô, o amor, a graça de Deus, sentir instigado, estimulado para determinados pontos, isso é maravilhoso. Porque no fim das contas, por ter histórias também diferentes, experiências completamente diferentes, isso vai fazer com que a gente venha se conectar com pessoas diferentes e que demandam daquilo que a gente carrega, por já ter vivido e experienciado o que a gente experienciou. Aí qual é a parada? Eu alcanço determinadas pessoas, ele alcança outras pessoas, você alcança outras pessoas, e tem pessoas que a gente vai alcançar em comum. Talvez, por exemplo, as pessoas que estão assistindo esse podcast aqui agora. Sim. Então elas estão vendo aqui nós três, a gente está conversando, e a gente está num momento que, pô, os três estão compartilhando e essa mensagem está chegando. Sim. Só que qual é a parada? Bem ou mal, vão ter pessoas que eu jamais vou alcançar e que você vai e ele talvez alcance. E aí sim, pô, vice-versa. Só que qual é a parada? A partir do momento em que a gente compartilha, a partir do momento que eu transbordo aquilo que Deus tem gerado no meu coração com vocês, bem ou mal, eu também estendo o meu nível de influência, porque sementes foram plantadas no seu coração e a mensagem que antes foi gerada no meu coração, agora você carrega e ela vai ser passada para outras pessoas. Então eu posso alcançar outras pessoas sem nem mesmo pregar para essas pessoas. Não, Mas muito legal. é a maior das pregações, né? O que você faz de fato, né? Assim, porque se você vai trocar ideia com uma pessoa, às vezes, que não acredita em Deus, não acredita na igreja, uma das coisas que vai estar na ponta da língua da pessoa é falar assim, pô, mas aquele cara vive falando e não faz, né? Então, assim, talvez não, com certeza a maior das pregações é o que você faz. E ainda mais hoje, uma vida que a gente entende que talvez a gente tenha oportunidade de não precisa casar, se você não casar, você vai usar todo o seu dinheiro para você vai usar todo o seu tempo para você. Sabe, a gente tá cada vez, assim, sendo mais influenciado a ser egoísta. Aí você casa, que a gente sabe que amor é uma escolha, que amor é você se dedicar, é você abrir mão. Mais que sentimento, né? Uma decisão. É uma decisão, então assim, você tá fazendo isso com uma pessoa. E aí quando você ainda tem um filho, você tá se dividindo mais ainda, né? Porque, cara, agora eu pego Tereza, que é o nome da minha filha, pego ela no colo e falo assim, cara, se alguém meter a mão aqui, vai ter que ter muito cuidado. Sabe? Não é aquela ideia. Assim, tá ligado? Você tá disposto mesmo a fazer qualquer coisa, cara. Às vezes tirando de você mesmo, né? Cara, então você tá abrindo mão do seu egoísmo. Cara, um ponto muito interessante, mas muito interessante, que a gente chegou a conversar, né? Não, e antes, pra esse ponto, cara, oferecimento, calma. Pô, JK Lanche, mais uma vez aí, galera, pô, sempre fortalecendo a gente, né, cara, com os lanches maravilhosos. Nossa, maravilha. Não deixa de ir lá na JK. E, pô, cara, por favor, cara, se você for lá, não deixe de usar o cupom, cara. Não, Pô, esses dias recebi uma mensagem, a pessoa foi lá e esqueceu do cupom, pô, tá, cara, de sacanagem. Não dá. Aí pô, não dá, pô. Vocês estão panguando demais, cara. Aí tá dando mole. E aí o ponto que eu ia chegar é o seguinte. Cara, mesma coisa com relação aos sentimentos. É aquela mentalidade dual e muito simplista com as coisas. A vida é preta e branca. Cara, me gera prazer, faz bem. Não me gera prazer, faz mal. E tem determinados sentimentos que eles não são necessariamente prazerosos, mas eles fazem bem. Por exemplo, a tristeza. A tristeza é um sentimento que ele é meio que repugnante. Pô, a tristeza tá maluco. Pô, falar de morte, falar de que a vida vai terminar, falar de responsabilidade, falar de angústia. Meu Deus, tá doido? Que isso? Não. Sendo que, pô, se você vai ler Eclesiastes 7, fala que o coração do sábio está na casa onde há luto e não na casa da alegria. Porque Eclesiastes 7:3,
A tristeza abate semblante, mas ela melhora o coração. Então você percebe que é um sentimento que ele gera um determinado peso, mas ele faz muito bem de fato. E a ira é a mesma coisa. A ira, a agressividade, muitas vezes é condenada. Sendo que no fim das contas, quando você não é agressivo, quando o momento demanda agressividade, você peca, você erra o alvo. Exatamente. Você erra o alvo. Porque era o que o momento demandava. Então, assim, exemplo, você não se irar com o mal é o próprio mal. É o próprio mal. É o próprio mal. Bonhoeffer falava isso. Você, por exemplo, é o que a gente fala. Cara, imagina, tu chega em casa, tem um cara batendo na tua mulher, tu vai fazer carinho no cara? Pô, tá Tu maluco? vai chegar, pô, não, irmão, bate mais devagar. É. Pô, tu vai enxugar o cara na porrada e não tá errado. É assim como as coisas devem Se ser. irar Isso é contra o mal, zelo, isso é amor. Cara, eu de gosto fato, muito de entendeu? Apocalipse. Apocalipse, se eu não me engano, 3:7. Alguma coisa assim, mas ele fala sobre a ira do cordeiro. A ira do cordeiro contra o mal. E aí você pega lá a passagem que quando Jesus estava na cruz e ele fala assim, e Deus sentiu prazer em moê-lo. Cara, você para pra analisar. Caraca, mano. Sentiu prazer em moê-lo. Por quê? Não era Jesus ali. Ele tava vendo Era o mal, pecado. Ele se dispôs, né, em nosso lugar, porque era pra gente estar ali, a esmagar o pecado, ou seja, o mal. Então, assim, em relação ao mal, você tá diante do mal, esmaga, irmão. Não deixa... E, tipo assim, isso é das coisas mais simples, né? Porque, por exemplo, você tá lá diante de uma tentação, por exemplo. Aí, cara, você fala, não, pô, vou ficar na corda bamba. Aí você fica igual o Sansão, brincando com o limite, no limite da fronteira. Aí, não, pô, não tá tranquilo. Aí um dia ele brincava, não, o meu poder, se fosse no dia de hoje, tá na roupa, tá no relógio. Chegou uma hora que ele deu mole e tomou, entendeu? Então, assim, é você se posicionar de fato contra o mal, contra aquilo que coloca aquilo que Deus te colocou como direcionamento em xeque, entendeu? É verdade. Então, caramba, essa é boa. Como descobrir que vai ser pai, né? Que já é pai, né? Tem influenciado na sua vida profissional? Como descobrir? Assim, engraçado que a gente teve planejamento para o que a gente está fazendo, né? E assim, também é um dos pontos que é fundamental, acho que para a caminhada das pessoas. Ir planejando para não fazer de qualquer forma. Primeiro, ter o propósito, depois planejar. Então, assim, o fato de eu ser pai agora, eu acho que vai aumentar um pouco a responsabilidade, a gente vai amadurecer mais ainda. E eu acho que, assim, o caminho agora de sensibilidade com outras pessoas talvez seja um pouco maior. Então, assim, sendo pai, acho que aumentou essa responsabilidade um pouco do que eu tenho que fazer, pôr em prática, né? Não dar mole, porque tem dias que você acorda, você não quer fazer, né? Mas aí agora você sabe que não tem como. Pô, Você mas tem é outra legal, né? boca Você pra- tem um porquê, tem cara. outra legal, boca é um pra porquê muito forte. alimentar, O Robson, né? o que veio aqui, ele fala muito sobre isso, tem um porquê, né? E assim, algo interessante até mesmo dentro desse tema é que, por exemplo, agora você percebe mais do que nunca que todas as suas ações, elas geram um impacto não somente só na sua esposa mais, mas também geram Exatamente, impacto na sua esposa, na sua filha, né? E é um E bebê. assim, se você ama verdadeiramente, igual no caso, né? Eu amo verdadeiramente minha filha. Então agora aumentou o game de eu não ter, assim, de não falar torto com outra pessoa na frente dela, né? Da minha influência sobre a vida dela De ser a fato, ser melhor. exemplo, né? Ser exemplo. Então, assim, é igual, às vezes a gente fica brincando de Big Brother com Deus, né? Porque, assim, ninguém tá vendo, dá pra fazer, né? E você, opa, não, Deus tá brincando. Tá de olho. Não, essa foi muito boa. Deus tá de olho por todas as câmeras, né? Fazer até uma observação. Tem uma passagem que é Provérbios 15:3 que vai falar sobre isso. Aqui, ó. Mas agora com a filha, a gente sabe que não tem Pô, esquece, como, não né? tem, não tem mais É. como. É em casa com a esposa, não posso falar diferente. Não, exatamente, né? Tem que porque, ter assim, a sua filha respeito vendo esse total, exemplo, a partir de você, a régua sobe, né? Ela fala, pô, Exato. Pô, Caraca, quem é esse Zé meu pai é Ruela, brabo. quem é esse Zé Ruela aí que tá querendo tentar alguma coisa comigo? Pô, meu pai faz isso e isso. Pô, esse cara aí não tem nem chance, entendeu? A régua vai subindo à medida do Não, tratamento que esse cara não você... consegue falar com meu pai, não. À medida do tratamento que você tem nos ambientes que ela tá com você, né? E até mesmo do que chega até ela, na ausência dela, cara, ela vai falar, pô, meu pai, caramba, cara, ele subiu a régua, não dá pra ser qualquer um, sabe? Isso é muito Verdade. maneiro, cara. Isso é muito maneiro. Aí faço até a observação, Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então isso é Verdade. isso é bem legal. Bebê Tá ativo, tá? Cara, sabe uma parada? 24 horas. não Pô, tem jeito. esquece. Esquece, E, mano, tem um... Essa aqui é só uma observação, não tem, nem se relaciona diretamente com o assunto, mas foi um insight também bem legal, que seria com relação a aumentar a régua. Que é aqui, ok, aumente sua régua, mas certifique de crescer antes. Verdade. Isso aí é Com muito, certeza, muito com bom, certeza, cara. pô, com Muito certeza. bom. Sim, Muito Jesus, bom, muito bom, Jesus muito não bom. ficou aí dos 12 até os 30 se preparando, né? É, Então, pô, isso Quem é top. somos nós, né? excelente, excelente. Cara, então vamos lá, por exemplo, uma curiosidade, assim, com relação a você.
Cara, no que diz respeito ao seu relacionamento, né, com a Gabi, cara, como isso, assim, transformou a sua vida pessoal que tá assistindo, assim, qual foi a importância dela pra Cara, você? como é que eu posso dizer? Assim, claramente fui um, depois da Gabi fui outro. Sou outro, Foi, graças foi, a Deus. foi o mesmo que você Foi, experimentou com a Tereza, por exemplo? Foi tipo, pum, foi bem demarcado assim, ficou um é, estalo, uma foi, foi, mudança? foi bem demarcado, mas, assim, não diminuindo ninguém, né? Mas, cara, até então, tenho certeza que nada, nem Tereza seria se não. Claro, né? Não, Obviamente. Mas pô, nem perfeitamente. talvez o fato de eu querer ter família, querer ter uma filha, querer ter filhos, teria acontecido se não fosse Gabi, né? Assim, Caraca, mano. é, eu Muito legal. vivi um tempo, né, na igreja, fui criado na igreja e tal, mas vivi um grande tempo fora da igreja e não acreditava mais na igreja, sabe? Tipo, cara, não acredito. São pessoas domesticadas, e infelizmente você vai vendo o erro de outras pessoas, você vai justificando o que você quer, né? Nem a verdade, né? Você só, pô, fulano lá tá devendo todo mundo, tá na igreja, né? Então, pô, Só vai o que é afirmando, igreja, né? né? Nada a ver, isso não tem nada a ver com nada. Mas assim, eu era esse tipo de pessoa até um certo dia eu, assim, ver realmente que, cara, eu não ia querer namorar uma pessoa que nem eu sou. Então, aí dali eu comecei a mudar um pouco e Gabi entrou nesse caminho por um acaso, a gente, não por um acaso, nada é por um acaso, mas assim, onde eu trabalhava, eu comecei a me aproximar da Gabi, trabalhava numa academia, ela treinava nessa academia, a gente começou a trocar ideia e tal, a gente começou a trocar ideia, trocando ideia, porque também a igreja que eu vou é a igreja que ela já ia, né, a Quinta Assembleia, e aí a gente começou a trocar ideia, nos aproximamos e vimos, assim, coisas. Por mais que a gente era muito diferente, mas porque eu acho que eu tava vivendo uma vida diferente. Talvez eu não tava vivendo nem o que eu queria, sabe? Uhum. Não de verdade. Eu tava vivendo uma coisa que a sociedade impõe realmente e existe, né? Esse lance de, você tem que aproveitar o seu tempo, aproveitar seus prazeres, aproveitar seus momentos. Meteu o louco mesmo. Cara, e isso vira uma bola de neve, porque você começa a alimentar isso dentro de você e aí você se satisfaz naquele momento daquilo, só que daqui a algumas horas aquilo não te satisfaz, aí você quer de novo satisfazer pelo menos por um tempo o que você estava satisfazendo, então, cara, vira uma bola de neve. E aí, na verdade, eu nem era eu, né? Aí quando eu comecei a deixar isso de lado e fortalecer uma outra parte do meu eu, que é o meu espírito, aí comecei a ver que realmente em mim, até em mim tinha pureza, sabe? Uma coisa que talvez eu nem fosse acreditar, até eu tinha vontade de ter família, até eu tinha vontade de casar com alguém, Cara, que legal. viver todos os meus anos, assim, com uma pessoa, sabe? Tá em casa com uma pessoa, sabe? E aí a gente trocando ideia, uma das coisas que eu lembro até hoje, eu tenho certeza que marcou a Gabi, marcou também, me marcou, né? É com que uma das nossas primeiras conversas, a gente nem namorava, mas eu falei com ela, cara, a próxima pessoa que eu namorar vai ser uma pessoa que eu vou casar. E ela falou a mesma coisa. Caraca. Assim, eu já tinha namorado 4 vezes, eu acho que ela tinha namorado 2 vezes. E eu falei, não vou namorar de novo à toa. Então, aí dali a gente se aproximou mais ainda. E também eu tava muito, assim, na igreja, graças a Deus, fui me aproximando das pessoas lá. E isso foi, talvez, me desprendendo algumas coisas que eu não me orgulhava. E aí a gente começou a se aproximar e foi engraçado, né? Que tudo que você faz tem consequência. Tudo. Não tem como, né? Às vezes, assim, Deus tem a graça dele, nos perdoa, mas isso não quer dizer que vai te livrar das consequências do que você fez. E uma grande consequência era a imagem que eu tinha, né? Pô, um cara todo tatuado, na época, cabelo grande, não sei o quê. E as pessoas, pô, será que esse cara aí é o cara que vai namorar a Gabi, que foi a menina criada na igreja, o pai dela pastor, o tio dela pastor, sabe? Caramba. Sempre teve ministério na igreja, será que vai ser ele? Então eu tive que pedir ao tio, tive que pedir à mãe, tive que pedir ao pai. E a mãe dela assim, pô, o cara é personal, você sabe, né? Não é. É meio complicado, vocês vão acabar brigando. Só Caramba. que, cara, aí Deus, né, soberano, foi fazendo o caminho e eu pedi mesmo. Falei com o pastor Ednei, lá no caso, que é o tio dela.
Falei com o pai dela, o Edmilson, que, cara, é massa demais ele. Fui perguntei a eles primeiro. E aí passou um tempo ainda perguntando a ela se ia rolar, o líder dela lá né, da juventude. E foi acontecendo. Graças a Deus, assim, minha mãe também me deu muita. Por mais que por um tempo eu tenha anulado, por falta de sabedoria, mas minha mãe me criou de uma maneira muito boa. Minha mãe sempre foi da igreja também, então ela sempre colocou dentro de mim princípios, mesmo que eu não praticasse, mas eu tinha os princípios, sabe, dentro de mim. Sabe, ela vivia falando assim, ó, se não vai ser por amor, vai ser por dor, né? E orando, e orando, e orando, me ensinando, me ensinando, me ensinando. Mas, e aí quando eu comecei a viver de verdade, eu acho que até essas pessoas que tinham uma outra ideia de quem eu era. Foi se provando ao longo do tempo. Não, pô, exato, beleza, o Paulo cara, tá realmente... graças a Deus, assim, eu era um cara que trabalhava, buscava o que eu tinha em mente, eu buscava de verdade. Então, quando eu coloquei em mente que eu queria era Deus, Jesus, a Bíblia, então eu comecei a buscar. E aí eu e Gabi nos aproximamos. E Gabi, mano, não dá pra falar que ela é perfeita porque ninguém é, mas tá doido, ela é demais. E aí só, assim, nosso relacionamento foi me fazendo crescer demais. Mulher sabe de fio o celular, né? Exato, exato. Tem jeito. Pô, muito legal. E, cara, assim, uma experiência marcante, assim, que você teve com Deus, cara. Uma parada assim... Com Deus, pô, inúmeras. Mas posso te falar com o lance da Mutari? Porque pra mim também Gabi, Tereza, Mutari também, assim. Primeiro Deus, obviamente. Mas, cara, eu tive uma oportunidade, até já estava com a Gabi e tal, tive uma oportunidade de começar um empreendimento e no caso, assim, eu recuei, porque a gente sabe, e eu tinha experiência de outras pessoas que tinham entrado nesse ramo de empreender, eu era autônomo e, graças a Deus, já era firmado no mercado, então tinha minha carta de clientes, né? Era fácil para eu arrumar mais clientes, assim, no caso, né? Na época, então, assim, tava vivendo muito bem, tava confortável, trabalhando bastante horas por dia, assim, mas tinha uma remuneração boa para viver com minha família, né, no caso. E aí tive a oportunidade de empreender e recuei, né? Falei, não, vou ficar aqui na minha zona de conforto. E passou um pouco de um tempo, aquilo ficou me incomodando, me incomodando, me incomodando. E engraçado que eu tive de novo a mesma oportunidade, né? E às vezes a gente acha que a gente tem que aproveitar a porta aberta, porque ela não vai mais se abrir. Mas quando Deus quer fazer, não tem jeito. Não tem jeito. É o que aconteceu com Jonas, a gente viu, a gente sabe da Bíblia aí. Mas, enfim, tive de novo a oportunidade e eu tava tendencioso a recuar até que, cara, na congregação do meu sogro, né, que ele é responsável lá, eu fui lá duas vezes seguidas. As duas vezes, uma vez um rapaz, uma outra vez outro rapaz, falou da passagem dos 12 espias. Vocês conhecem? Lá de Josué, né? Sim. Que, cara, e na minha mente, das duas vezes, eles falando diferente, eu entendi da mesma maneira, que foram os 12 até a Terra Prometida, 10 não viram a Terra Prometida como uma boa terra, né? Que você ia lá, você ia ter problemas. Gigante, né? Então, e 2 sim viram. E só os 2 entraram na Terra Prometida. E aquilo, pra mim, foi uma experiência com Deus da seguinte forma. Forte. Vai, assim, que é uma promessa, sabe? Você vai ter recompensa dessa promessa, né? Você vai ter recompensa dessa promessa. E eu trocando ideia com um amigo meu, que também é da área, foi um grande mentor na minha vida, o Pereira, vou até estar falando com ele para estar vendo o podcast. Ele também, como eu, estava um pouco mais para essa zona de conforto, né? Tendencioso a não entrar no empreendimento, porque, cara, a gente demanda energia. E nem sempre a recompensa assim, a nível financeiro, é muito maior do que você dar aulas, né? Talvez assim, de forma autônoma. Mas, trocando ideia com ele também, uma outra coisa, parece que Deus colocou no meu coração, velho. Que o evangelho, todo mundo que acredita no evangelho, acredita em Deus, tem que ter um pouco de empreendimento. Assim, dentro de si. Por quê? Cara, quem empreende, talvez diferente de quem é funcionário, mas
queria eu que todos os funcionários pensassem dessa forma, sabe que se você não fizer, você não tem recompensa. Isso Então, é bom, assim, cara. é seguir biblicamente o que está escrito, né? Fazer da melhor forma possível, porque é para Deus. Então, assim, quando eu comecei a pensar realmente em empreender, eu entendi que aí sim eu ia entrar para influenciar pessoas. Então, assim, o propósito de empreender não era eu ter recompensa financeira, ia ser para poder ser influência para outras pessoas. Assim, sendo para funcionários, sendo para as pessoas que estão lá como clientes e tal. Entendeu? Para mim, assim, até então, a Gabi foi a maior das experiências que eu tive com Deus, né? Cara, Ter legal. conhecido ela e depois esse lance da Mutare. Pô, muito legal, excelente. E aproveitando, né, que você tá falando aí, cara, quais seriam as suas dicas para alguém que deseja seguir, trilhar esse mesmo caminho que você tem trilhado hoje? De Empreendimento de nesse empreendimento, ramo. achar primeiro um propósito. Por que que vai fazer? Tipo, exemplo, né? Se você quer empreender, mas não sabe nem por que que vai fazer, não tem sentido. Porque hoje em dia tudo é muito pesado. Só o propósito vai tirar o peso das suas costas. Porque você vai todo dia acordar e ter em mente que você está fazendo por conta de alguma coisa, né? E outra coisa também que eu aprendi é quando você, mesmo você que quer empreender e quer ter uma recompensa financeira, não adianta você pensar diretamente em ter uma recompensa financeira. Você tem que Pensa em gerar valor, né? você tem que pensar, gerar valor para outras pessoas, sabe? Para que você está fazendo aquilo para outras pessoas? E aí, aí fica mais automático de você ter recompensa, das coisas fluírem. E assim, isso a pessoa sendo cristão ou não, cara. Eu vejo até outras pessoas sendo ateu ou de outras religiões, assim, funciona Cara, porque normalmente a pessoa tá pensando em resolver problema de outra pessoa. É. Pô, e aí eu falo, tipo, trago um ponto muito interessante. Eu, por exemplo, já fui ateu. Uhum. Eu me converti foi com meus 16 anos, foi em 2022, inclusive. E, cara, o que acontece? Justamente por isso, a gente meio que se aprofundou também nesse aspecto. E tem dois pontos interessantes, que é você encontrar pessoas que são ateias, às vezes com valores muito mais firmados, muito mais sólidos que pessoas que se dizem cristãos, né, que estão lá na igreja, na verdade são crentes, digamos assim, e pessoas ateias que têm muito mais resultado do que pessoas que estão dentro da igreja. Sim. E tem resultados não porque, elas escolheram o caminho mal. Não, tem resultados escolhendo o caminho do bem, inclusive. Isso porque é aquela questão, dois valores. A gente foi feito em imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós, mesmo que pecadores, mesmo que maculados, né, uma imagem distorcida do alto, ainda assim a gente carrega bons atributos, né? O bem é manifesto através da nossa vida, independentemente da gente crer ou não. A gente entende que é certo, a gente entende que é errado, a gente tem uma propensão, digamos assim, né, pro mal, é claro, mas na medida em que a gente busca contornar essa propensão e se tornar realmente alguém diferente, cheio de virtude, naturalmente a gente vai louvando, vai buscando o divino, vai buscando a Deus e vai, consequentemente, colhendo bons frutos disso. E é aquela questão, o segundo ponto, é a lei da semeadura. Gálatas 6,7, Deus não se zomba. Assim como plantar, ele também colherá. Então, pô, se o cara é ateu, mas ele tá semeando, irmão, ele vai colher. Exato. E se você que é crente não tá fazendo nada, só tá orando, mas não tá colocando a mão no arado, não tá trabalhando, Deus não anula esquece. causa e efeito. Não Deus anula. não anula. Não anula. Porque senão, no fim das contas, ele estaria anulando si mesmo, que é a justiça, é como as coisas deveriam ser. Então, esse é um ponto interessante. Tem aquela máxima, né? Ora et labora, ou seja, ore e trabalhe. Bota Então, a mão na massa, vai trabalhar. Como diz o meu pastor, vai trabalhar vagabundo. É engraçado. esse é muito bom. E, cara, um ponto muito maneiro que você trouxe, né? E bem rápido aqui, cara. É muito interessante essa questão do propósito, ele não tornar, tipo, mais fácil, mas a sua visão é muito mais leve porque você tem total consciência do que você está fazendo, né? A Bíblia fala que Jesus, pela alegria que ele fora proposta, ou seja, algo futuro, um propósito que ele tinha aqui na Terra, ele suportou a dor da cruz. Então, assim, ele sentia a dor da cruz, só que ele olhava e falava assim, caramba, a alegria que me foi proposta é essa, ver filhos sendo alcançados, para que pudessem ser co-herdeiros, a Bíblia fala co-herdeiros com Cristo. E ele é dono de quê, cara? Co-herdeiro, cara, ele é dono disso tudo. Então, tipo assim, co-herdeiro com Cristo, cara, é muito forte. E assim, consequentemente, quando você tem essa visão de reino, você faz muito além daqui também, né? Você faz com a ideia de, tipo, caramba, eu tô alcançando uma pessoa, mas essa única pessoa que eu tô alcançando aqui pode representar uma família, sabe? Exato. Pô, Sabe? dois pontos, cara, legais pra caramba. O que eu acho apaixonante na palavra, 3 pontos agora, na verdade. Cara, o que eu acho fascinante, e por isso eu tão apaixonado pela sabedoria, que a sabedoria é o próprio Deus. Próprio Deus. Se você lê Provérbios, você lê com esses olhos, você entendendo que Jesus fala lá em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E você olha a sabedoria falando, por exemplo, Provérbios 1, Provérbios 8, Provérbios 9.
em que ela fala, cara, por exemplo, Provérbios 8 lá, seria versículo 36, ó. Mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me odeiam amam a morte, pois quem me encontra encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Então, pô, se eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem me encontra encontra a vida, a sabedoria é o próprio Cristo, entendeu? A sabedoria é a própria palavra, entendeu? Então, na medida em que a gente, de fato, vai buscando conservar, né, a palavra em nossos corações, a gente vai buscando se orientar por meio dela, a gente naturalmente vai experimentando os frutos duradouros da justiça. Aí é o que é, por exemplo, lá em Provérbios 3, a gente vê, isso é lindo demais, ó. Que seria: a sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Essa é a graça do evangelho, no fim das contas. Porque no fim a gente serve, no fim a gente vive uma vida com propósito, com responsabilidade, e não somente a gente desfruta uma boa vida aqui, mas a gente também está construindo uma jornada, um caminho para uma vida ainda melhor. Então você vive bem duas vezes. Você vive bem aqui, e poxa, o que você vive bem aqui, no fim das contas, é só uma palhinha do que a gente vai experimentar na eternidade, e você ainda tem acesso à eternidade. Então, tipo, cara, não tem, assim, coisa melhor do que isso. É realmente vida, é vida. É por isso que Provérbios já começa falando, né? O temor a Deus, né? É o princípio da sabedoria. E aquela parada, você pode começar a viver o céu na terra, como também tem muita gente vivendo o inferno já na terra, entendeu? Cara, aqui é o ponto zero, cara. Aqui você tem como experimentar um pouco dos dois mundos e decidir qual que você quer. É o menu degustação, tipo assim, cara. É uma degustação, cara. Tá? E tanto é que Deus ele fala assim: eu coloco diante de vocês dois caminhos da vida e o caminho da morte. Escolha, pois, o da vida, ou seja, ele tá dando conselho. Aí Provérbios é conselho. Então, assim, ele tá dando conselho já. É Provérbios ali, pô, cara, escolhe o da vida. Porque, cara, o caminho da morte é. Aí é Mateus 7 também, né? Versículo Mateus 13 ao 14, né? Mateus 7 São o caminho estreito e o caminho largo. Pô, poucos são aqueles caminhos no caminho da vida, né? Cara, curto, mas, cara. Vou te falar, caminhar por isso não tem preço, cara. As coisas fluem, caminhar apertado não é prazeroso, mano. Não é, mano. Não é, mano. Você já foi naquele, tipo, um lugar, tipo, ônibus, por exemplo. Cara, não é prazeroso você tá dentro do ônibus lotado. É muito mais confortável você ir no caminho largo, pô. Entendeu? Então, tipo assim, cara, você tá em busca do prazer e tá satisfazendo ele excessivamente, cara, toma cuidado. Por isso o propósito. Pra tirar esse peso, de tirar essa, né, a sua visão de estar pesado, de ser apertado, né? Então, pô, vamos lá, cara. Essa parada do propósito é muito forte, cara. Como o propósito, ele torna mais leve, né, as coisas, né? Você, de fato, gostar daquilo que você tá fazendo, você tá sendo tocado, transformado. Cara, e agora a gente entra no quadro, né, que é perguntas rápidas, né, que a proposta é ser, objetivamente, tá respondendo, papum, esquece. Então, primeira pergunta pro Paulo, cara. Cara, vamos lá, você trabalha, cara, tu tem a tua família. Cara, o que você gosta de fazer nos seus tempos de livre? Ter tempo com a sua mulher, por exemplo, de qualidade, estar com ela, assim? O que eu mais gosto é praia com a Gabi. Praia com a Gabi. Esquece, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Poxa, maneiro. Cara, legal. Cara, que maneiro. Cara, Paulo Mutari, tem hoje algum conhecimento que você acessou que serve de bússola hoje na sua vida? Que, cara, te dá um destino, assim, você fala, poxa, com base naquilo, é isso, sabe? Cara, muitas coisas, mas a gente até chegou a comentar aqui, sabedoria, pra mim, é a minha bússola. Buscar sabedoria. E aí acaba que, consequentemente, a gente vai acertando mais coisas. Cara, eu faço até uma observação, tipo, baseado na própria palavra, inclusive, com relação a isso que você falou, que é Provérbios 4, né, que é conselho paternal. Aí é o próprio Salomão falando, né, quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá, adquira sabedoria, adquira entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras, não abandone a sabedoria e ela guardará você, ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é adquira sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Então, tipo, o princípio da sabedoria é adquira sabedoria. Verdade. Tipo, cara, olha que doido. Cara, tem noção disso? O conceito da sabedoria, o conselho do próprio Deus, se você para pensar, é adquira sabedoria. Cara, adquira sabedoria. Por isso eu sou apaixonado por sabedoria. É basicamente falando assim, cara, caminha comigo.
Qual conselho? Sabe aquela parada que você fala muito assim? Pô, não, tá comigo, tá com Deus? É isso, a sabedoria falando pra você, tá comigo, tá com Deus, que eu sou Deus. Eu sou o próprio Deus, sou a verdade, cara. Caminha comigo. Muito bom. Muito bom, né? Pegou, né? Chega a ser engraçado. Mas, Redundante, qual que é né? o conselho? Pô, mano, anda comigo. anda comigo, mano. É porque, tipo assim, eu não vou no caminho errado, entendeu? É tipo isso. É muito bom, Cara, maneiro, sensacional, maneiro. mano. E, cara, além da área que você atua, você tem interesse por uma outra área, assim, tipo? Cara, Que legal. igual, eu falei, né, de trabalho com atividade física e trabalhar com pessoas me apaixonou. E uma outra área que talvez me atrai é a psicologia. Porra, velho, psicologia. Nossa, psicologia é muito bom. Caraca, é muito bom. Muito Eu maneiro. acho muito legal mesmo. Gosto pra Você caramba, entender, você entrar no contexto, porque assim, às vezes eu vejo pessoas pensando em outras coisas ou agindo de outras formas que você fica, cara, como, velho? Não tem. Aí eu fico assim, minha cabeça fica doendo. Eu tenho que estudar sobre aquilo pra poder. Como que você escolheu isso pra sua própria vida, sabe? E às vezes assim. E, cara, me eu dá quero fazer uma vontade. observação aqui antes da gente finalizar. Trazer um ponto muito interessante com relação a isso. Às vezes uma pergunta que paira nessas situações é, cara, como uma pessoa tão inteligente pode ter sido tão, cara, tola a ponto de fazer isso? Sim, Porque existe uma diferença crucial entre sabedoria e inteligência. As duas podem se acompanhar. E quando se acompanha é uma potência. Assim, é absurdo. Agora, uma coisa é você ser sábio e inteligente, outra coisa é você só ser inteligente, outra coisa é você só ser sábio. Isso se distingue. Porque a sabedoria diz muito mais respeito a uma disposição para o bem, uma disposição de coração, do que necessariamente ao processamento, entendeu? Armazenamento de dados. Tanto que você tem, por exemplo, Hitler. Hitler é um cara que, pô, não era burro. O cara era muito inteligente. Muito inteligente. Mas era tolo. Entendeu? Era tolo. Você, por exemplo, o Lula. O Lula, cara. Pô, o cara. Não, pô, ele é inteligente pra caraca, mas ele é tolo. Entendeu? E não tem como. Então, essa é a questão da sabedoria. No fim das contas, a sabedoria, ela é uma... Cara, ela vai... Cara, muito cancelado. Bom. Muito bom. No fim das contas, cara, é uma... Cara, é o que Jesus falava. Ele tem olhos, mas não vê. Ouvidos, mas não ouve. A falta de sabedoria, no fim das contas, é uma obstrução, cara, dos seus olhos e dos seus próprios ouvidos. Cara, tá diante de você, mas você é incapaz de enxergar, porque o seu coração é empedernido, ele tá endurecido. Eu tenho dificuldade de entender, às vezes, assim, certos pensamentos, certas atitudes, realmente. Fala, tipo, cara, que doideira, né, fala, cara? Caramba, Doideira, como que pode, mano? Como que vota Como no Lula? que pode? Sabe? Como, velho? Mas, pô, algo interessante também sobre a sabedoria, né, é que, tipo assim, cara, o sábio, né, algo que eu converso muito com o Caio, o sábio, ele pode vir a ter atitude tola, só que aquilo não é o padrão dele. Agora, o tolo também pode vir a ter atitudes sábias, mas não é o padrão dele. Aí, algo que eu conversando com um amigo esses dias, que, pô, eu falei, cara, isso é sensacional, isso daqui eu vou levar pra vida. Que é, tipo assim, é só ficar cara, quieto, que o seu padrão, e também, que o seu padrão fale por você antes de você precisar falar. Em qual contexto? Cara, a pessoa, ela, pô, aconteceu determinada coisa, ela faltou. E aí eu falei, pô, cara, certeza que aconteceu algo de errado com essa pessoa. Aconteceu algo muito ruim. Tipo assim, algo não deu certo, entendeu? Quebrou o padrão. Aí, tipo assim, pô, foi conversar de fato, tinha acontecido algo muito ruim com essa pessoa. Tipo assim, impediu ela de chegar até aquele local. Então, assim, cara, aquilo me ensinou do tipo assim, cara, que o seu padrão, ele venha falar por você. Porque, pô, sendo sábio ou não, tendo inteligência, conhecimento, a gente busca, mas a gente vai errar, mano. Só que, tipo assim, cara, qual é o padrão? Entendeu? Então, assim, pô, isso pra mim, caraca, cravou assim no meu peito. Falei, caramba, isso daí eu vou levar pra vida. Cara, teve uma parada que tu falou, eu não lembrei o capítulo e o versículo, mas que seria justamente isso. Até o tolo, quando se cala, passa por sábio. E aí tem Eclesiástico também, que é um outro livro, é um livro deuterocanônico, não tá no cânon, né, protestante, mas é um livro bíblico também, né? Carrega muita sabedoria. Que fala que existem aqueles que se calam por saberem que é momento de se calar, e aqueles que se calam mesmo em ignorância. E esses podem ser tidos sim como sábio. Tipo, é aquele cara, mano, que tá calado e, pô, não, mano, o cara é centrado, não, pô. Mas é engraçado que, assim, eu até considero talvez de outra forma também uma pessoa que... Exemplo, esse versículo, né, que fala de até o tolo calado se passa por sábio. Talvez é o cara tentando também ser sábio, né? Ele buscando sabedoria, né? Ele entendeu que... Pode ser também, pode ser. Ele tá ouvindo ali, né? De fato, porque, né? assim, às vezes a sabedoria realmente tá em você imitar o sábio, né? Que ótica é legal. Legal demais. Olha, tipo... Porque, por exemplo, você tá numa mesa que a galera, pô, tá um nível, você... Caraca, baixar a bola. Pô, realmente, aqui é o lugar de aprender. Aqui é tempo de ouvir, aqui é tempo de ouvir, entendeu? Pô, isso é maneiro. Muito bom. Maneiro. Torna sábio? Oi? Isso já não torna sábio?
Não. Cara, ele Se o tá pai no dele é uma caminho. pessoa com uma Ele é atitude sábia. inteligente. Ele já é inteligente, ao ponto de saber, caraca, eu tô num lugar que cara, aqui é momento de ouvir. Aqui é uma oportunidade de me tornar sábio, entendeu? E eu vou te falar, tem até uma outra Não, passagem. mas uma coisa também que eu acho engraçada, né? Ele perguntou se isso já torna um sábio. Quando que a pessoa é um sábio, né? Eu Exatamente. acho que o maior dos sábios é quando ele acha que não é sábio, né? Exatamente. Exato. De fato, a sua glória está no não saber, né? No saber não que não saber. se sabe nada. Tipo. Tem até uma frase de Eu sei Montesquieu, cara. uma gota, o que eu não sei, um oceano. Cara, isso é muito Isso é maneiro. muito maneiro. Montesquieu tem uma frase dele que tá lá até na galeria. Que é necessário estudar muito para saber pouco. Pra saber pouco. Isso aí é muito forte, cara. Exato. E, Paulo, assim, se fosse pra você deixar uma mensagem, é o que eu sempre falo. Imagina que o podcast apagou, cara. O podcast sumiu e, pô, tudo aquilo que a gente conversou não foi pro ralo, foi edificante. Agora, sumiu. E agora a pessoa, mas o que o Paulo falou no fim das contas? Qual foi o centro de tudo isso? Se você pudesse resumir e trazer de forma objetiva, cara, uma mensagem pra uma pessoa que tá te assistindo, que é, cara, de tudo que foi dito, isso aqui é o mais importante, o que você falaria? Aqui, olhando pra... Agora pegou a timidez aí. Aí fala, Para. Não, então, uma mensagem legal, assim, que eu pelo menos tenho pra mim, né? A própria Bíblia diz que a gente pode fazer coisas maiores do que Jesus fez, né? Até pela proporção que hoje em dia você falar, a internet pode te dar. E, cara, a Bíblia também, por mais que a gente seja extremamente dependente de Deus o tempo todo, cara, a gente tem muito poder, né? Com a sabedoria de Deus, né? Com Deus no discernimento, com Deus no caminho. Mas hoje em dia, o que eu vejo muito com homens, principalmente, isso está enfraquecendo talvez a humanidade, é a galera tá entrando para um grau de conforto de que não tem capacidade e não faz. Mas, na verdade, todo mundo tem muita capacidade. E a galera tá fugindo dessa capacidade porque isso também vem um peso junto. Mas todo mundo tem muita capacidade de influenciar bem outras pessoas. E assim, se você acredita em Deus, você tem que buscar isso todos os dias. Capacidade para você influenciar outras pessoas para um bom caminho. Porque é igual como se você estivesse num prédio caindo. E você é o único que sabe que aquele prédio está caindo. O que você ia fazer naquele prédio ali? Você ia avisar todo mundo. Você ia sair desesperado avisando todo mundo. Então, assim, a capacidade que Deus deu para você, você tem que usar isso de forma desesperada. Então, assim, se capacite, né? Tendo sabedoria, eu acredito que também é um ponto-chave. Mas use sua capacidade, tá? Não entre numa zona de conforto. Cara, é não posso e não consigo. Pô, essa parada do prédio faço aí, uma observação, sensacional. cara, do prédio muito bom. Pô, muito bom. E outra coisa, você falou com relação ao fato da gente ter muito poder. Cara, é um poder conferido pelo próprio Deus, né? E, cara, uma frase, velho, uma parada que eu vi no Instagram, que eu vi e falou, e pum, era exatamente isso. Tipo, é isso mesmo, só que não tinha materializado. Uhum. Já tava claro no coração, mas agora materializou. Tava escrito assim, cara, depois que eu descobri que eu não era burro, mas era preguiçoso, tudo mudou. Eu falei, velho, cara, mas é isso. Tipo, é exatamente isso. Porque, por exemplo, foi isso que eu vivi na minha própria vida, cara. Pode crer. Que a Tipo, maioria das pessoas... exato. Tipo, as pessoas têm alguma capacidade, forma. só que elas são preguiçosas, cara. Elas são infelizmente. preguiçosas, elas querem conforto. E assim, é igual, depois de um certo tempo, você vai identificando a Bíblia no dia a dia do natural. Cara, até essa passagem dos 12 espias, eu vou levar pra sempre em quase tudo que eu visualizo, assim, de pessoas. De 12%, de 12 pessoas, só 2 viram, e vai ser assim pra sempre, né? Você vai tentar mostrar pras pessoas o que ela pode fazer, mas às vezes 10, 12, 15% das pessoas vão entender e vão realmente botar a mão na Terra Santa. Cara, isso é sensacional. Eu tava conversando, vindo pra cá, né, com o Elionan, nosso operador ali de som, técnico, imagem, tudo ali. O cara é bravo, o cara é bravo. Pô, o design do moleque é brabo demais. Pô, eu tava conversando com ele e uma passagem que sempre me chamou muita atenção é a passagem que Jesus, ele fala, não se enganem, né? Os necessitados, os pobres, sempre existirão entre vocês. Então, assim, cara, é muito louco, porque não é somente você levar o conhecimento, é também a pessoa receber o conhecimento que você tá levando, entendeu? Então, assim, cara, isso daí pra mim é matador, porque aquela promessa do tipo assim, não, eu vou me eleger porque eu vou acabar com todos os problemas, já é uma mentira, porque Jesus falou isso, ele é a verdade, né? No princípio era o verbo, e ele falou que vão existir, ou seja, vão ter pessoas que não vão acessar o que você tá trazendo, né? Que é a terra prometida, vai estar ali, Deus prometeu, mas não vai acessar todo mundo, entendeu? Então, assim, eu acredito também que a Bíblia fala que na volta, né, será como nos dias de Noé, né? Então, assim, nem todo mundo foi.
sabe? É. Foram a família, né? Então, Uma tipo assim, família. e, cara, doideira, cara. Por mais que você tente, você lute, você tá fazendo a sua parte, mas também tem a parte do outro, A né? gente só não pode deixar de fazer a nossa parte, mas é assim, também tem que ter a linha tênue entre você ter muito poder, a gente também entender, já que a gente tá falando sobre Salomão pra caramba aí, foi um que teve muito poder, né, muita sabedoria, aproveitou de tudo e até passou um pouco do ponto, assim, talvez um pouco de tolice dentro dessa sabedoria toda, né? Pô, sensacional. E galera, só pra me corrigir aqui numa parada, que tipo assim, ele perguntou, mas pô, isso daí já não seria sabedoria? E aí, a princípio eu falei, cara, acho que não. Mas, cara, eu acho que a minha resposta agora ela seria depende. Por quê? Porque depende, por exemplo, a gente tem a sabedoria em Salomão. E a sabedoria, pra mim, ela é muito aplicação, né? Você aplicar verdade. aquilo. Então, por exemplo, o que você fez após ouvir? Você aplicou? Aí você, pô, beleza, Você caraca, sabe. baita sabedoria. Agora, se você não aplicou, você só foi inteligente. Você ouviu, você se dispôs a ouvir algo muito sábio. E, tipo assim, cara, Deus, ele não busca somente ouvintes passivos, né? Então, assim, ele busca pessoas que ouvem e praticam, né? Que é o que ele fala na palavra. 22, né? Então, Não assim, se engane, sejam ouvintes, não exatamente. sejam somente ouvintes, mas praticantes porque da palavra. aquele que faz isso se auto-engana, né? Então, assim, depende. Então, galera, acho que essa seria a minha resposta. Tô corrigindo aí. Top. Então, momento de oração, né? Pra gente finalizar o podcast. Isso. A gente vai estar orando aqui, prazer. agradecendo por esse momento. Pô, Coisa boa. tá puxando? Puxa lá, Show. puxa lá. Meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado por esse momento. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por toda a sabedoria, por todo o discernimento que o Senhor derramou nos nossos corações. Eu oro para que, em nome de Jesus, meu Pai, tudo aquilo que foi dito, meu Deus, venha cair no nosso coração, Pai, venha gerar 10, 30, 60, 100 vezes mais, meu Deus. Que a gente não venha ser passivo, mas que a gente venha receber a palavra e buscar praticá-la no nosso dia a dia, a fim de colher os seus respectivos frutos, meu Pai. Que cada vida que foi alcançada por essa mensagem realmente possa experimentar uma transformação profunda no seu ser e recebendo, né, a palavra e sendo transformada, ela possa também, consequentemente, ser sal e luz para outras pessoas. Muito obrigado por esse podcast, muito obrigado pela vida do Paulo. Oro para que em nome de Jesus o Senhor abençoe a família dele, o relacionamento dele, Pai, a filhinha dele hoje, e que assim seja, meu Pai. Assim nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém, Pai. Vamos nessa. Bom demais. E, cara, top demais, tá? Pô, Valeu, top galera. demais. Ó, falei que ia valer a pena, então já pega esse link aqui e compartilha. Porque, cara, se você chegou até aqui... E não tem- compartilhou ainda, você é um vacilão, Tem um cara. vacilão, mano. Esquece. Esquece. É Então isso. é isso. Cara, Valeu, muito galera. obrigado. Valeu, Paulo. Bom demais ter Prazer, você cara. aqui, irmão. Prazer demais. Bom né? demais. Tamo junto.